E para quem não me conhece, meu nome é Gisele, meu Instagram é @GiseleNeymerck. Tenho esse canal no YouTube, criei ele para botar minhas coreografias de dança. Sou professora de educação física e eu queria botar minhas coreografias de dança para as minhas alunas, quando não puderem fazer aula comigo, terem a opção de entrar e fazer a coreografia. Eu estava olhando no YouTube e eu percebi que algumas pessoas postam muitos vídeos de exemplo de vida, né? Exemplo do que passou, do que passa. Eu tô aqui esperando porque eu tô com um horário vago, esperando uma aluna. Enquanto eu estou com esse horário vago, eu decidi fazer um vídeo. Acho que vou fazer outros, porque eu assisti no YouTube alguns vídeos pesquisando sobre alguns assuntos, alguns remédios que são importantes, que você passa a usar porque um médico passou e tal, exemplos, né, do que as pessoas passaram, porque eu acho que exemplos do que uma pessoa sente, do que uma pessoa vive, também pode ser uma porta, né, pra gente abrir a mente para outras realidades. Na minha vida, desde pequena, eu sempre fui conhecida como uma pessoa muito agitada, muito brincalhona, muito alegre. Quando eu não tô muito bem, assim, quando eu tô triste, alguma coisa assim, eu me recolho muito, porque eu criei uma forma, né, de viver em que eu evito que as pessoas tenham contato com o meu mundo apático. As alunas normalmente conhecem meu lado brincalhão, de humor, de alegria, de motivação. E, enfim, isso faz parte da profissão de educação física. Eu acho que todo aluno de educador físico ou de professor de educação física de escolar, e também personal trainer, né, que é o educador físico, acho que todo professor dessa área minha tem essa característica do aluno sempre esperar que a gente esteja, né, muito bem. E muitas vezes os alunos trazem problemas muito grandes, assim, né, da casa deles. Muita aluno com depressão, aluno desmotivado, para poder, né, naquele momento de trabalho, trabalhar também o mental, né, além do físico, o mental. Não nos colocando como papel de psicólogo, mas eu, por exemplo, indico psicólogos o tempo inteiro na minha turma. Eu falo, você precisa de um psicólogo. Fulano, você precisa de uma terapia. Isso aí já é um caso de terapia. Isso aí as pessoas sempre trazem pra gente, né, por uma intimidade grande que tem com o educador físico, as suas questões pessoais. E a gente é meio que um exemplo muito positivo, né? Física, antes mesmo, né, de eu ter escolhido essa profissão, eu mudei para o Rio de Janeiro faz 15 anos. Na minha cidade também eu sempre fui muito brincalhona, sempre tive esse jeito de animar as coisas, né, onde eu tô, enfim. Nunca fui uma pessoa muito para baixo quando eu encontro outras pessoas, né? Muito acesso ao meu lado mais letárgico, apático. A vida é uma onda, né? Uma hora você tá lá em cima feliz, outra hora você tá embaixo triste, feliz, triste. É até importante para você reconhecer, né, as emoções, né? Quando que uma emoção é tristeza, quando uma emoção é alegria, quando uma emoção é medo. Mas eu acho que eu exagero, assim, às vezes. Na terapia, eu trabalho um pouco sobre isso. Acho que eu criei uma cápsula bem exagerada, porque hoje eu sinto um pouco na pele, às vezes, nem sempre, tá? De pessoas que convivem comigo no meio do trabalho terem um estranhamento quando eu não tô bem, quando eu não tô bem emocionalmente, e quando eu trago algum exemplo meu de vivência emocional, as pessoas meio que se assustam, né? Tipo, elas não reconhecem que isso pode acontecer, elas não reconhecem que isso pode acontecer com uma pessoa muito autêntica, brincalhona, etc e tal, né? Se eu fizer outros vídeos, eu vou contar um pouco da minha história e vocês vão perceber que os gatilhos, eles começam bem na infância. Mas agora esse primeiro vídeo não quero falar sobre isso, mas por ter começado na infância e eu não ter trabalhado isso e não ter percebido, né? Hoje na vida adulta eu carrego a palavra gatilho, que são as coisas que me causam a ansiedade generalizada, que é a TAG, né? Fui diagnosticada com a TAG
algum tempo, alguns anos. E a primeira crise que eu tive, eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu lembro exatamente como foi. Mas nessa época dessa crise, a família da gente, da minha família antiga, né, que é a família do interior, tratava tudo como asma, bronquite, nada mental. Aliás, a saúde mental, ela ainda é um tabu. Problematizar sobre, entre outras coisas, como deveria, para as pessoas entenderem que saúde mental não tem a ver somente com pessoas com distúrbios muito graves, né? Ela tem a ver com as nossas pequenas ou grandes ansiedades, tem a ver com características que a gente vai criando na nossa mente, desenvolvendo, até medos, toque, e nem percebe que é isso, porque vira um tabu. E antes da pandemia, em 2019, eu comecei a sentir muita ansiedade, bem antes da pandemia, e aí eu resolvi procurar ajuda de terapia. Eu já tinha feito terapia 2 anos antes disso, 2017, 2016, uma coisa assim, para tratar uma dependência emocional de um relacionamento afetivo que eu tive, que me fazia mal por traições, enfim, me trazia muita ansiedade e despertava mais ainda a minha ansiedade, que já era uma ansiedade muito grande, né? E depois que eu fiz esse tratamento um tempo, que eu consegui entender melhor sobre aquele relacionamento que era, de certa forma, abusivo, até pelas traições, que não foi uma, 2, 3, foram várias. E cada vez que acontecia, mexia com a minha autoestima, com o meu emocional, me deixava muito, muito, muito mal. E depois que eu fiz esse tratamento, na primeira vez que eu fiz terapia, eu melhorei e eu consegui, depois de um tempo, terminar esse relacionamento. E, enfim, aí parou, a minha vida continuou, né, as lutas diárias. Só que eu comecei a perceber que o término daquele relacionamento não ia ser só um término, aquilo ia me trazer prejuízos muito grandes emocionais, porque eu comecei a ter medos, eu comecei a ter questões, eu comecei a ter autoestima baixa, eu não tinha vontade de reatar o relacionamento. Mas o relacionamento, ele meio que me sugou inteiro. Eu não sabia por qual caminho recomeçar. Fui deixando passar, fui vivendo, achando que eu ia dar conta. Mas quando foi 2019, eu percebi que eu não estava dando conta. Eu estava me isolando. E cada vez mais eu estava me isolando. Aí eu fui no médico, que eu não lembro se era clínico geral. Aí ele passou para mim a fluoxetina na época. Eu comecei a tomar fluoxetina. E não consegui ver muito resultado, né? Eu já tomei fluoxetina algumas vezes na minha vida. E não conseguia sentir resultado, não conseguia me sentir melhor. Eu comecei a sentir muito desânimo na minha vida, comecei a perder alguns prazeres que eu tinha. E isso, esse relacionamento passou, mas ele abriu porta para gatilhos até da minha infância. Gente, é uma coisa muito crazy, assim. Ele abriu porta para gatilhos da minha infância, de coisas que eu vivi, de abusos da infância que eu vivia. E não que fossem a mesma coisa, mas uma coisa que vai despertando no seu inconsciente dores que você viveu e que você não teve consciência, né? Não sabia o que fazer na hora, mas que ficaram aqui e que te transformaram numa pessoa mais fechada. Despertou muitos gatilhos, assim, me trouxe lembranças do passado, me trouxe medos e eu não sabia mais lidar com a vida. E eu tenho uma filha que eu tenho certeza que foi o motivo de eu conseguir, de eu pensar em recorrer a uma ajuda psiquiátrica que eu nunca tinha ido. Eu marquei o psiquiatra pela primeira vez na minha vida. Eu já fui neuro, depois eu vou explicar por quê. Já fui neuro, já fui em vários médicos, mas psiquiatria eu nunca tinha ido. Pedi o caminhamento para psicóloga, que eu também estava me sentindo que eu precisava de voltar à terapia. Eu não podia fazer com a outra psicóloga que eu tinha feito na época, porque a gente acabou virando amigas. E aí eu fui conhecer a primeira psiquiatra da minha vida, que foi a doutora Camila Ferrão, que quando eu entrei na sala dela, eu só chorava. E ela foi super atenciosa, ela conversou comigo,
Eu achava que seria uma coisa tipo, o que você tem? Vou passar um remédio. Não, tem um papo todo ali, sabe? Tem uma história, uma conversa, que ela precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo, né? O que sua mente está fazendo com você para trazer sintomas no corpo. E foi maravilhosa a consulta com ela. Logo de cara ela tirou fluoxetina e me passou um remédio que eu esqueci o nome agora. O remédio era o escitalopram, se eu não me engano. Só que no primeira semana foi maravilhoso, parecia que eu não tinha sintoma de nada. Eu me senti bem, me senti feliz, como a gente tem que sentir naturalmente. Só que me deu muita compulsão alimentar. Eu abri a geladeira 24 horas para comer e em um mês eu acho que eu engordei 8 quilos. Porque no meu corpo ele respondeu com muita ansiedade. Aí eu voltei no mês seguinte e pedi para ela trocar porque eu estava sentindo muito bem, mas eu estava sentindo que eu estava comendo muito mais que eu normal. Então ela passou a sertralina para mim. Eu comecei a tomar sertralina, achei que foi legal. Ela era um pouquinho diferente da fluoxetina, eu acho que ela é um pouco mais moderna e tal. Aí eu me senti bem com a sertralina e mantive um pouquinho mais calma, mas sempre com alguns gatilhos e algumas crises de ansiedade. Já fui parar no hospital diversas vezes na emergência, já tomei muito diazepam na veia, porque minhas crises de ansiedade, elas são muito fortes, elas fazem eu perder o ar e é uma coisa que eu não tenho muito controle. Então quando eu sinto que eu estou tendo uma crise de ansiedade, às vezes eu mesma vou direto para o hospital, porque eu sei que só vou melhorar se eu tiver um choquezinho aí. E é a coisa do meu corpo, não tem como eu controlar isso, porque isso já se tornou parte de mim. O controle é o tratamento que eu faço com a psiquiatra e com a psicóloga. Passou-se um tempo, eu parei de ir na Camila, eu tinha que ter voltado nela 2 meses depois, 3 meses, e não voltei. Só que nesse meio tempo minha avó, que praticamente cuidou da gente a vida inteira, ela faleceu. E quando ela faleceu, eu tive uma dor muito grande, que até hoje eu não supero essa dor assim, muito bem. Eu sei que ela está num lugar muito melhor, ela faleceu com 99 anos, ela viveu tudo que ela tinha que viver. E foi uma mulher de muito exemplo para mim, até pela luta dela como mulher, de uma época muito difícil para ser mulher. E ela superou tudo e viveu esses 99 anos dela com dignidade. E ela me faz muita falta. Só que aí despertou gatilhos também, que eu tinha esquecido na infância. Porque eu tive uma infância muito pesada, muito, muito punk. E com o falecimento da minha avó, eu voltei cheguei no enterro, lá em Minas, voltei pro Rio, pra minha casa. E quando eu voltei pro Rio, eu fui procurar de novo psiquiatria, porque eu tive que ir na Camila de novo, porque eu já sabia que ia me afundar de novo. Eu tava sentindo, os sintomas vêm muito forte, ânsia de vômito, muita fadiga, muito desânimo, muita vontade de não levantar da cama, muito choro, muita falta de viver, assim, muita falta de vontade de viver. E é uma coisa que não dá pra controlar falando ou ouvindo frases motivacionais. Você fica com mais raiva ainda. Voltei na Camila, ela me perguntou por que eu tinha parado de ir. Falei pra ela porque, como todo mundo, a maioria das pessoas faz, às vezes a gente começa a se sentir bem, acha que não precisa mais voltar. Ela me explicou que precisava de mais um tempo de voltas nela, né, até ela poder me dar uma alta e eu ficar só com a psicóloga. Voltei pra psicóloga, que eu tinha parado também. E aí a Camila aumentou a dose do meu remédio. E eu já tomo Rivotril porque eu tenho tremor essencial, que é o neurologista que me passou. Depois eu explico isso pra vocês. Mas o Rivotril eu tomo só à noite ou quando eu tô sentindo muito tremor. E essa é a primeira parte da história. A sertralina, ela não me trouxe nenhuma reação ruim. Ela fez muito bem pra mim. Eu aumentei a dose dela pelo psiquiatra umas 3 vezes. Primeiro eu comecei com 50, depois 100, depois 150, acho que eu cheguei até 200 miligramas por dia, porque ela sempre aumentava, né, quando eu achava que estava fraco. E, enfim, veio a pandemia, depois do falecimento da minha avó, eu já estava tratando com a psiquiatra de novo, e com a psicóloga, minha vida virou de cabeça para baixo, como todo mundo, parei de trabalhar, perdi aluno, perdi trabalho, enfim. Tive que me reinventar como todo mundo, e eu não paro. Eu só não paro minha vida porque simplesmente eu tenho que arcar com o sustento da minha filha. Porque o meu corpo, literalmente, ele pede assim, deita, não levanta, por favor. É assim que eu me sinto. Mas eu levanto, me empurro e vou. Aí eu passo aí quando eu piso fora da minha casa, eu já não deixo as pessoas perceberem que eu não estou bem.
E por não deixar as pessoas perceberem que eu não estou bem, que hoje eu tô fazendo esse vídeo dizendo que quando eu deixo as pessoas saberem que eu tenho depressão, que hoje eu trato a depressão, e que a depressão veio através da minha TAG, meu transtorno de ansiedade, elas mesmo que se assustam comigo. Tipo, como assim você é uma pessoa tão feliz, alegre, brincalhona, né? E a gente vê isso na vida o tempo inteiro, né? Tem pessoas que você vê que às vezes tem muito dinheiro e o dinheiro por si só não resolve nada na vida delas. E é assim, a vida vai acontecendo. A experiência que eu tive com a sertralina foi muito boa. Hoje eu não tomo a sertralina. Depois eu vou fazer um outro vídeo pra vocês falando qual o outro remédio agora que eu tô tomando. Mas a sertralina foi muito importante em 2020 pra mim. Depois do falecimento da minha avó, que foi em dezembro de 2019. Entrei em 2020 já com a sertralina, né? Que eu voltei no psiquiatra quando eu voltei pro Rio. Passei o ano de 2020 e 2021 praticamente todo com a sertralina, só alterando doses, conforme a psiquiatra me ia falando. A sertralina não me deu nenhum efeito colateral. Eu realmente acho que ela me segurou muito. Eu tive algumas crises de ansiedade, que eu fui parar no hospital mesmo tomando, mas que talvez eu tivesse muito mais se eu não tomasse. E a psicóloga também me ajudou muito. A terapia tem que ser uma junção, né, dos dois. Eu sei que é uma coisa que é muito difícil ser de acesso para todo mundo. Eu tive, né, de ter uma ajuda de amigos para poder fazer isso, ter essa condição de ter uma terapia e ter amigos que sabem da minha intimidade. Porque se fosse por condições financeiras que a gente está vivendo no país, eu não teria como me tratar. Nem com remédio, porque os remédios são muito caros, né? Enfim, mas fica um exemplo aí de que todos nós estamos sujeitos a passar por transtornos mentais, cansaços mentais, ansiedade, seja ela leve ou seja ela em grau muito alto, como a TAG. A TAG é um grau muito alto, que às vezes eu preciso de uma passadinha no hospital. Mas eu não sou diferente de ninguém. Quando eu tô me sentindo menos ansiosa, eu consigo viver um pouco com a qualidade de vida bem melhor. E quando eu não estou tomando os meus medicamentos e eu fico tentando ser forte sozinha, a minha qualidade de vida diminui, porque eu já cheguei no ponto de que não dá pra fazer sozinha mais. Eu fiz muito tempo sozinha isso, com respiração, com muita coisa, mas hoje eu preciso de ajuda. Então a sertralina foi meu companheiro esses 2 anos, e esse mês eu mudei de remédio, e no próximo vídeo eu falo sobre outro remédio, e eu posso também falar sobre o que eu tô tomando, e como é que tá. E essa vivência, né, de você ser uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, e ao mesmo tempo você tem uma doença de depressão que é muito, muito séria, e tem um transtorno de ansiedade que é muito sério também. E como é viver assim? Como é você saber que você vai chegar em casa, você não quer sair, e quando você sai para trabalhar, as pessoas esperam que você seja uma pessoa muito alegre, muito motivada, e que você tem que buscar isso de alguma forma dentro de você, num fiozinho que você tem. É muito complicado, mas a gente dá conta. Eu dei até hoje, né, gente? Esses vídeos vão ficar salvos aí pra vocês verem.